Eu respiro profundamente, mas não para usar a respiração da lua, mas porque agora eu iria me colocar sério pela primeira vez nesse mundo. Espero que eu não mate ninguém por acidente. Eu aponto a espada para baixo, como se o mundo estivesse aos meus pés, enquanto pouco a pouco minha reação iria aumentando. Todos os seres vivos aos arredores sentiram como se suas almas estivessem tremendo de medo, como se uma força maligna estivesse prestes a arrancar suas almas a devorá-las como um caçador. Confine, morcego. Com essas palavras foi como se as trevas tivessem engolido a pouca luz que o mundo ainda tinha. A luz não fazia sentido, ela era apenas um alinhamento para as trevas. Do topo da árvore de flúgio várias pessoas sentiram que instintivamente deveria olhar para aquela direção. As trevas consumiram a névoa como se ela, assim como a luz, só serve de alimento para as trevas. Todos viram como do topo da árvore de flúgio um pilar de energia tão escura, verde que ele parecia devorar qualquer significado de luz cor que não fosse o escuro. A energia daquele pilar se transformou em algo sólido, mas ao mesmo tempo fantasmal, pois do céu começou a cair uma chuva de cor verde escuro, que quando tocou na pele de algum ser vivo, tudo que eles conseguiram sentir foi um escalafrio, como se a morte tivessem tocado em suas peles com cada gota. Crush, que estava em cima de sua montaria de dragão, olhava as gotas que caíam do céu e abriu a mão, vendo como as gotas ao tocar sua armadura desapareciam. Crush pode sentir a energia no quantidade de energia que foi usada somente para fazer essa chuva de energia. Isso somente sendo a liberação. Então ela teve um pensamento mais ousado. Se isso só foi a energia saindo do seu corpo, então quanta energia tinha realmente no corpo de Ulquiorra Cipher? A baleia branca sentiu um instinto que não sentiu nunca em sua vida e que simplesmente sentiu somente quando esses humanos se juntaram e assediaram com muitos ataques que ainda a cortaram, deixando ela gravemente ferida. Mas agora ela sentiu um instinto primário, um instinto que ela nunca imaginou antes, um ser que já viveu por centenas de anos. Mas essa seria a primeira vez que ela sentiu como se um predador tivesse encontrado sua presa. Durante essas centenas de anos ela sempre foi um predador, mas naquele exato momento, os papéis tinham se invertido completamente. Ela se virou para a direção da árvore de flúgio e o que viu fez seus olhos se abrirem em medo, devido aos seus instintos de sobrevivência. Mesmo que o ser que estava olhando era muito menor que ela, seus instintos a estavam avisando de que aquele pequeno ser era uma verdadeira ameaça à sua vida. Asas negras grandes, tão grandes quanto um corpo humano, uma roupa completamente branca de uma peça ajustada ao corpo com uma linha negra no centro onde tinha buraco no lugar do coração. A pele, que antes tinha pelo menos algum sinal de vida, agora era completamente branca como um cadáver. O cabelo negro tinha aumentado de tamanho e agora a marca de lágrimas em seu rosto eram muito mais visíveis e apareceu um casco com um par de chifres de cor branca de assemelhando a um demônio. Os olhos de púpulas rasgadas eram tão frias que pareciam que qualquer sinal de alguma emoção era completamente consumida por aqueles olhos que, assim como sua pele, não tinham nenhum sinal de vida. Beatrice, que tinha presenciado a transformação de Ulquiorra desde o começo, foi que sentiu de primeira mão as mudanças na energia de Seven. Sentiu como sua própria forma parecia tremer, como se sua própria existência estivesse ao lado de seu predador natural. Era como se a qualquer momento sua forma pudesse se quebrar, mas então, uma mão cálida e que, por mais que estivesse diferente, ainda tinha a mesma calidez que a mesma estava tão familiarizada. Então o sentiu como toda aquela pressão sumia, e ela sentia a calma que era tão familiar para ela. Beatrice rapidamente olhou para cima, vendo como Seven em sua ressurreição olhava para seus olhos. Por mais que os mesmos ainda sejam os olhos verdes com pupilas rasgadas, eles agora tinham um carinho e afeto quando olhavam para Beatrice, como se toda aquela frieza fosse somente uma fachada. Seven nunca tivesse mudado de verdade. O mesmo deu um pequeno sorriso de lado. O mesmo treinou por incontáveis anos com os mestres mais frios que ele já admirou na sua vida passada. Ele aprendeu a controlar a que as tenha perdido completamente. Elas sempre estão lá, só que ele sabe muito bem quando usá-las. Desculpa por te assustar, pequena Beatrice. Beatrice, ao ouvir essa voz, que era a mesma voz cálida que seu irmãozão, rapidamente faz uma expressão de beicinho e disse um pouco irritada de maneira fofa:
Nunca mais assuste a Betty, assim novamente eu diria. Eu ri um pouco, deixando de acariciar o cabelo de Beatrice para olhar novamente para a baleia voadora à nossa frente. Vamos terminar logo com isso, pequena Beatrice. Quando voltar vamos comemorar com vários dos doces que eu sei que você ama. Isso fez Beatrice sorrir calidamente, enquanto preparava seus feitiços para atacar a baleia branca. Enquanto isso eu encarava os grandes olhos da baleia branca, enquanto meus olhos, que antes eram válidos, agora voltavam a ser olhos mortos. É completamente frios, característico de Ukiyoha, que não prometiam nada além do desespero. Vou liberar o caminho para as tropas. Mesmo sendo apenas clones, essa baleia as vai causar muito mais baixas se ficarem soltas enquanto a gente lida com a original. Consegue distrair a original com Ren. Betty consegue lidar com a baleia branca, pode cuidar tranquilamente das cópias, eu diria. Eu aceno com a cabeça para as partículas de reishi se acumularem na minha mão para no momento que eu fechei os dedos, se formou uma lança de puro reishi. Antes mesmo que alguém sequer piscasse, eu desapareci em um sonido tão rápido que paga os olhos de qualquer um que não tivesse acostumado velocidade extremas. Poderia imaginar que eu não existia, que eu fosse apenas uma miragem, mas para os olhos de somente 3 pessoas, elas conseguiram ver a trajetória da minha velocidade, mas não conseguiram acompanhar fisicamente a velocidade de um sonido. Essas 3 pessoas eram Beatrice, que era a mais próxima, que por ver sonido tantas vezes, por também ser um espírito de alto nível, conseguiu ver para onde eu estava me dirigindo, mas seu pequeno corpo não conseguiu acompanhar a velocidade de desplaçamento. Isso a surpreendeu enormemente, já que a diferença de Seven normal para o de asas negras não era simplesmente diferença de 2 vezes a velocidade, era ridiculamente diferente um do outro. Outra pessoa que se surpreendeu foi Cruz, pois a mesma só conseguiu saber a direção da velocidade. Ela, fazendo mais uma vez, ela pensava em seu coração que fazer uma aliança com o Ukiyoha foi a melhor ideia que ele já teve, mas o mais surpreso era o Sr. William, que devido à sua experiência por ter acompanhado velocidades similares antes, conseguiu ver mais que as outras mencionadas. O mesmo teve um sentimento de nostalgia, pois essa velocidade lembrava muito ela, fazendo ele ter um pequeno sorriso melancólico, mas também nostálgico. Ele apertou novamente a empunhadura da sua espada e reacendeu sua determinação mais forte do que nunca. De cima da principal baleia branca, a que estava no topo, se podia ver como um brilho verde ficava a cada segundo mais intenso. Se podia ver que esse brilho não só ficava mais grande, mas também mais escuro, como se a própria presença da luz fosse consumido por aquela coisa. Daquele brilho um par de asas negras se podiam ser vistas abertas, enquanto o brilho apontava diretamente para as costas da baleia branca. Ren, que ainda estava segurando sua corrente, aí ver o brilho escuro no céu, rapidamente soube que aquele era o sinal. Rapidamente puxou sua corrente de volta, rasgando a baleia branca de dentro para fora para rapidamente pular das costas dela em direção ao chão. Mas no exato momento que a mesma estava em queda livre, um portal se abriu aonde Ren estava caindo para absorver ela, fazendo ela reaparecer de volta em cima da árvore de Flugen, respirando um pouco cansada, enquanto seu chifre voltava para dentro da sua cabeça, e ela, respirando um pouco aliviado, ficava de joelhos, recuperando o fôlego depois de ficar muito tempo sendo sacudida pela baleia. Ela pode sentir como, mas ela agora já estava relaxada, já que sabia que a parte final do plano estava seguindo seu curso. Se algo saísse errado, Ren confiava demais em Seven para pensar que ele mesmo já não tinha pensado em algo se alguma coisa saísse, dados planos originais. Zero, oscuras. Voz tão fria saiu do céu, fazendo a baleia branca, com seu único olho, naquele momento olhar para o céu, encolher as íris dos olhos, sentindo como seus instintos de sobrevivência estavam no máximo. Mas antes mesmo que pudesse voar para outra direção para esquivar, se podia ver como um enorme feixe de energia escura foi disparada, fazendo o céu perder toda e qualquer luz, como se as cores do mundo fossem completamente absorvidas por aquele ataque. No momento que o ataque atingiu
atingiu a baleia branca, ela rugia de maneira estrondosa, fazendo até mesmo o ar ao redor tremer pela mesma de dor e agonia ao sentir como esse ataque era muito pior do que o anterior. Ela estava queimando e atravessando toda sua pele e músculo, estimulando suas veias com uma dor agoniante, enquanto a mesma era empurrada fortemente com pouca resistência para baixo fortemente, como um gigantesco meteoro que tenta ir contra a gravidade, mas é empurrado mais e mais contra o chão. Recuem. Essa coisa vai cair fortemente no chão. Foi a ordem de Crush que, graças às informações de Seven, estavam lidando bem com os clones da baleia branca, que já estavam bem enfraquecida pelos contínuos ataques que ela já tinha recebido antes de se dividir, e agora, ao verem grande sombra que devia fortemente no chão, os cavaleiros rapidamente correrem com suas vidas, enquanto Crush, vendo como a baleia ainda estava resistindo e que a mesma já estava seu rango de alcance, Crush respirou enquanto pegava na empunhadura da sua espada com as duas mãos, e uma rajada de vento se formava na lâmina da espada. Crush apertou firmemente a empunhadura, brandeu rapidamente a toda potência sua lâmina, fazendo com que um enorme corte voador de vento voasse na direção da baleia branca, mas o corte voador da baleia não estava mirado completamente no corpo central da baleia branca, mas sim na cauda. Um corte suave pode ser ouvido enquanto um jato de sangue que rapidamente era evaporada, mas o que aconteceu é que a baleia branca teve completamente sua nadadeira traseira cortada, fazendo que a dor que a mesma já estava sentindo pelo ataque de Sério Oscura Sossus, e agora com sua nadadeira sendo completamente separada do seu corpo, a mesma não aguentou mais a dor, perdeu completamente todas as suas forças, sendo agora completamente empurrada contra o chão, impactando seco no chão, enquanto o Sério Oscuras explodia em uma grande explosão de energia escura, fazendo que os cavaleiros que estavam indo perto do lugar e impacto fosguidou pelo vento, enquanto a explosão causava que a nova, que até há pouco tempo era tão intensa que mal se dava para ver nada, fosse completamente dissipada pela rajada de vento gerada pela exulosa, fazendo com que o campo de batalha finalmente pode-se ser completamente visível agora. As outras baleias, que ainda estavam sendo atacadas pelos outros cavaleiros, deram um grito como se tivessem sentido como a baleia original foi gravemente danificada e estavam prestes a ir na direção de onde veio a grande explosão. Os cavaleiros, que alguns ainda estavam em cima da baleia, sentiram como a mesma estava lutando com muito mais intensidade do que antes, e estavam se sacudindo muito para que os humanos saíssem de cima delas, mas o problema era que elas, antes mesmo de se ferimentos e agora sentindo como o original estava gravemente ferida, suas forças tinham diminuído drasticamente ao ponto de que nenhuma balançando conseguia tirar as pessoas de cima de seus corpos, e as mesmas davam um rugido desesperados enquanto tentavam chegar perto da original, que ainda esgravava no chão gravemente ferida, com várias feridas abertas, com as costas completamente carbonizadas e com a barbatana traseira cortada do seu corpo, que gemia de dor enquanto seu corpo de vez em quando dava espasmos. Em cima da cabeça da baleia branca original, a forma de ressurreição de Seven se via de maneira majestosa, dominante com seu par de asas negras, com sua lança de energia, olhando para o campo de batalha com olhos frios, finalmente parando nas duas baleias brancas à distância. Eu poderia abater as baleias clones, que já estavam muito mais fracas, mas não faria isso, não porque eu queria que os soldados morressem, baleia branca já não representava ameaça nesse momento, mas porque eu via a determinação desses homens. Seria muito babaquice da minha parte tirar esse momento de glória deles. Por isso eu só indo das barbatanas laterais da baleia branca, atravessando completamente sua carne para como se fosse uma cena histórica antiga. Eu condeci mais lanças de reishi para arremessar elas em diferentes partes do corpo da baleia, mas com somente um único objetivo: crucificar a besta no chão para que ela não fugisse, mesmo que a mesma não tivesse mais essa capacidade. Eu não quero arriscar, melhor sempre prevenir. Eu pulo da cabeça da baleia branca, me deixando planar até o chão, enquanto ouvia os pequenos gemidos da baleia branca, que já estava na entrada das portas da morte. Mesmo se eu não fizer nada, ela irá morrer se esperar um tempo. Mas eu prometi uma coisa para uma pessoa que iria dar a ela a oportunidade de matar a baleia branca. É melhor ter essa pessoa como aliado para meus planos futuros. Também eu gosto dele como pessoa. Admiro sua determinação. Eu não me sentiria bem se tirar
esperasse, o único desejo que esse homem tem em seu coração é que se acumulou durante décadas. Eu piso suavemente no chão, fazendo minhas enormes asas de morcego se fecharem enquanto via como o Sr. William caminhava em minha direção, segurando como uma estrela. Nós não falamos nada, não precisávamos disso. Nós dois já sabíamos o que o outro queria dizer somente olhando em seus olhos. Por isso eu simplesmente saí do caminho para que o Sr. William caminhasse até a baleia branca crucificada no campo de batalha, enquanto preparava sua espada para descarregar todo o ódio que ele tinha acumulado durante décadas em seu coração, tudo em cada movimento da sua espada. Ele sacou sua espada e apontou para a baleia branca com um movimento forte, mas incrivelmente refinado. Isso é pela minha esposa Teresa Van Astria. Cada momento, casamão de felicidade que o Sr. William alguma vez passou com sua esposa, é que eram transformados em combustível para continuar cortando, mesmo cansado, mesmo machucado. William continuou, cortando. Naquele momento era um momento de William, só existia William naquele momento. Um homem é uma enorme besta, uma espada é uma chuva de sangue, um propósito é um único resultado. A baleia mal conseguia soltar um único som da sua boca. Um grande pedaço de seu corpo foi outro. Era como se eu pudesse ver tudo pelo qual o Sr. William lutou para chegar naquele momento. Um momento só entre sua espada e a vida da baleia branca. É isso. Era admirável. O amor é a vingança de um homem. Não é à toa que William Van Astria, assim como Natsuki Subaru, seja um dos personagens que eu mais respeito de todos a série. Ele ergueu sua espada no ar, com determinação. É foco, é calma. Esse era o começo e sua vingança. Durma, por toda a eternidade. Foi como um sinal, um único taxo de espada, que perfurou completamente a cabeça da baleia branca, um taxo que não continua somente toda a força e energia mágica de William, mas todo o seu ser. Com aquele único taxo a baleia branca deu seu último raidor de vida, que foi silenciar. Seus olhos perderam completamente qualquer rastro de vida, e junto com isso as cópias, que já não tinham mais sustento de energia da original, finalmente, assim como a névoa da baleia branca, sumiram e foram levadas pelo vento. É naquele momento, depois de horas de uma batalha, de muitas vidas que foram tiradas e esquecidas pela baleia branca, foi finalmente finalizada. Eu dei um pequeno sorriso ao ver como o Sr. William derramava lágrimas. De mim, nem de ninguém naquele momento, era somente ele. O amanhecer, o dia das pétalas de grito desgarrados de uma única frase foi tudo o que ele precisava falar. Eu te amo. Algo simples, mas que para alguém como William, que era muito cabeça dura na juventude, esse era sem dúvida seu maior feito e força. Nesse momento, eu não era mais necessário. Eu me virei enquanto as enormes asas de morcego, junto com o casco e a roupa, se transformavam em pó que eram usados para formar uma espada. Enquanto lentamente meus traços voltavam ao normal, o rua de assassino negra e roxa, olhos vermelhos e uma marca vermelha no rosto. Enquanto a espada, que virava novamente a lâmina de 1000 peças, descansava na minha cintura e lentamente colocava meu capuz com um pequeno sorriso satisfeito por tudo. A baleia branca foi derrotada. O Maju das névoas que vem atormentando nosso mundo por séculos, pelas mãos de William Van Astria, foi derrotada. Um grito em conjunto se podia ser ouvido pelo campo de batalha. Um grito de vitória que parecia que não só estava dirigido para todo o campo de batalha, como também parecia estar dirigido aos mortos que morreram durante essa batalha, para que mesmo depois de irem para o mundo dos mortos, eles pudessem ouvir seus gritos de vitória. Eu estava sentado em uma das raízes da grande árvore de Flugian, mas o curioso era que eu não estava sentado em um lugar aleatório, mas sim parte importante para a série, que foi o que deu a ideia de Natsuki Subaru de como matar a baleia branca. Eu passo meus dedos enquanto uso o mundo transparente para olhar detalhadamente a mensagem na árvore. Flugian esteve aqui. Uma mensagem tão comum, mas que gerou uma das maiores teorias da série, que muito possivelmente o Subaru seja o sábio, mas infelizmente é somente isso. Uma teoria que realmente pode ser verdadeira. Nenhum magia, nenhum sinal, algo interno, nenhum resquício de uma alma nesse lugar. Flugian fez essa mensagem da maneira mais simples. Uma faca, nada impressionante, só uma mensagem, um lembrete. É um mistério, que custe o que custar. Eu quero saber, quero a verdade
desse mundo, porque se tem uma coisa que eu ainda conservo dentro dessa casca de frieza deixada pelo anos de treinamento, foi minha curiosidade pelos mistérios. Eu acariço um pouco a mensagem deixada pelo grande sábio no passado. É só um sorriso de leve com meus olhos vermelhos, brilhando pela curiosidade. Que interessante, Flúgel.